Eu acho que isso já está gravando. Então, vamos dar início a esse Clube dos Olhos. Boas-vindas, né, para todos. É muito bom estar aqui e poder compartilhar um pouquinho sobre esse assunto que eu adoro tanto, né, que faz parte do meu dia a dia de trabalho, e unindo o yoga com os olhos, né, que é uma coisa, sou suspeita para falar, mas é uma coisa maravilhosa. E falando também da inteligência emocional na infância, que é muito importante, né? O foco aqui vai ser nas crianças, mas tudo que a gente falar aqui, né, tanto eu como a Carol, a gente vai fazer uma apresentação compartilhada. A Carol é da minha equipe. Tudo é válido para os adultos também, né? A inteligência emocional é uma coisa importante na vida de todo mundo, desde a infância até a fase adulta. Eu sou Isabela, né, me apresentando. Eu sou professora de yoga, sou consultora da doTERRA, vivo aqui em Portugal. Agora eu estou morando no Algarve, mas antes morava em Braga. E vou passar a palavra para a Carol também, para ela se apresentar. Então, olá, pessoal, boa tarde. É a minha primeira vez aqui partilhando o workshop com a Isa, ela que me trouxe aí para esse mundo maravilhoso das gotinhas. E pronto, tenho aprendido muito. E agora, com essa oportunidade aqui, também poder partilhar o uso dos olhos, especialmente do Kit Kids, não é? Eu tenho 2 crianças em casa, uma de 4 e o outro de 11, e essa experiência tem sido bacana com o uso dos olhos, porque a gente vê resultado e com eles que são tão pequenos, tão sensíveis, né? A resposta é muito boa. Então, assim, eu sou a Caroline, vivo aqui em Braga já há quase 11 anos, né? Vivi em Famalicão e já há 10 anos em Braga mesmo. E pronto, é isso. Vamos partilhar aí de uma tarde de conhecimento que a gente possa usar no nosso dia a dia de maneira produtiva. Obrigada, Carol. Então, para a gente começar, eu vou convidar vocês a observarem a postura, né? Manter a coluna ereta para a gente fazer uma prática breve de meditação. Relaxa os seus ombros e pode deixar as mãos no colo, né? Com as palmas nas coxas, para que os ombros fiquem bem relaxados. Já podem inalar o óleo, né? Quem ainda não inalou. Fazer algumas respirações profundas com a conchinha na mão. Vou fazer só mais uma aqui com o meu bergamota. E assim que vocês estiverem prontos, podem manter os olhos fechados, as mãos sobre as coxas, postura alinhada. A gente vai fazer uma prática aqui de respiração consciente. A respiração nos auxilia a vir para o momento presente, a deixar de lado as preocupações, as angústias e a se concentrar aqui e agora, para que a gente tenha um momento proveitoso de compartilhar aprendizado, conhecimento. Então, respira profundamente, sinta o ar entrando, saindo pelas suas narinas. E observa como você se sente agora, como você chega até essa aula, nessa manhã, nessa tarde. Mantendo uma atitude aberta, receptiva, para todo o aprendizado que vem nesse momento. Mantendo a mente numa vibração positiva, para que você se fortaleça de dentro para fora. Vai aprofundando a sua respiração. E sempre que você solta o ar, solta seus ombros, relaxa os maxilares, relaxa toda a face, soltando qualquer tensão que possa estar presente, trazendo relaxamento e conforto.
Separe agora um instante para que você possa agradecer por qualquer coisa que venha à mente nesse momento, qualquer coisa boa na sua vida, o fato de estar vivo, respirando, presente aqui. Aquilo que você sentir no seu coração, seja grato, seja grata àquilo que vem à sua mente agora. Faz mais uma respiração lenta, profunda. Inspira, sentindo o ar entrando no seu corpo. E soltando o ar, vou convidar vocês a lentamente abrir os olhos. E voltar aqui agora para a gente começar, de fato, a nossa aula. Esse compartilhamento. Espero que tenha sido um momento legal para vocês, para trazer essa questão da presença mesmo, né? A gente às vezes fica com a mente muito acelerada, pensando lá na frente ou lá atrás, mas agora a gente traz a presença mesmo, né? Para focar aqui e agora. Então, falando sobre, acho que está todo mundo no mudo. Se alguém não tiver, depois pode... Se alguém tiver alguma pergunta, né, durante a apresentação, fica à vontade para falar, para abrir o microfone e fazer a pergunta, não tem problema interromper. Então, dando início, né, apresentações já feitas, a dinâmica da aula vai ser a seguinte, eu vou começar, né, vou apresentar algumas coisas, e em seguida a Carol vai falar um pouquinho dos olhos, e depois eu vou associar os olhos, né, que a gente vai apresentar aqui, a determinadas técnicas e posturas do yoga que a gente pode trabalhar com as crianças, né. Então, passando aqui um pouquinho, o objetivo dessa aula é apresentar para vocês a importância, né, da inteligência emocional, principalmente desde a infância, para que as crianças, né, cheguem à fase jovem e adulta já conscientes dessa inteligência emocional. Quando a gente desenvolve a partir da infância, só tem benefícios e vantagens, né, para a nossa vida, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional, em todas as relações que a gente tem. E pensando na inteligência emocional, a gente tem vários instrumentos que a gente pode utilizar para desenvolvê-la, né, para estimular essa habilidade, que é uma habilidade que a gente aprende e vai desenvolvendo, vai aprimorando, né? E esses instrumentos são justamente a prática de yoga e a utilização dos óleos essenciais, que a gente pode, inclusive, fazer isso em conjunto, né? São coisas que combinam muito bem. E eu adoro essa combinação, modéstia à parte. Falando então um pouquinho, né, apresentando esses conceitos, né, o que é a inteligência emocional? Como eu falei, ela é uma habilidade, né, e a gente desenvolvendo essa habilidade na nossa vida, a gente passa a ser capaz de administrar, de fazer a gestão das nossas emoções e usá-las ao nosso favor, né? E quando a gente passa a conhecer aquilo que a gente sente, as nossas emoções, os nossos sentimentos e lidar melhor com eles, naturalmente também a gente desenvolve a capacidade da empatia e da compreensão das emoções das outras pessoas, né, com as quais a gente se relaciona. Isso é muito importante no aspecto das relações interpessoais, né, a gente entender as emoções e os sentimentos das outras pessoas para que a gente possa se relacionar melhor com elas. E aqui a gente tem essa roda, né, da inteligência emocional com algumas habilidades que a gente pode ter a partir do momento que a gente começa a desenvolver a inteligência emocional, né? E uma coisa que eu acho muito importante de ressaltar aqui é a questão do julgamento em relação às emoções, porque muitas vezes a gente vê termos, por exemplo, como emoções negativas, mas na realidade toda emoção ela é necessária.
ela tem um aprendizado por trás, né? Por exemplo, o medo, a raiva, a repulsa. O que a gente pode aprender com essas emoções, né? Acho que a pergunta que a gente deve fazer sempre é essa, e não quando vem uma coisa supostamente ruim ou negativa, a gente tentar reprimir isso, né? E colocar debaixo do tapete, porque depois, de alguma forma ou de outra, isso vai aparecer novamente. A gente não consegue simplesmente esconder e deixar para lá. Então, é importante lidar com isso de uma forma saudável. E justamente isso que é a inteligência emocional, é reconhecer e principalmente fazer essa pergunta para a gente mesmo, né? O que eu posso aprender com essa emoção desafiadora, né? E não necessariamente negativa, ruim ou difícil, né? Mas desafiadora. Qual é o aprendizado que eu posso tirar disso? Né? O que eu posso aprender com o meu medo? Talvez eu tenha que trabalhar melhor a minha segurança, a minha autoconfiança. O que eu posso aprender com a raiva? Talvez eu tenha que ser mais paciente em determinadas situações, mais tolerante. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente deve pensar as emoções, né? E nessa roda aqui, deixa eu só, acho que está um pouquinho pequeno. Espera aí. Eu vou falar aqui dessas habilidades, né? A gente passa a gerenciar melhor as nossas emoções, né? Com a inteligência emocional, respeitando a nós mesmos no processo e as outras pessoas com as quais a gente se envolve, se relaciona. A gente aprende a ter também uma capacidade de automotivação, que é muito importante, principalmente nessa fase atual que a gente vive, né? Seja para nós adultos, seja para as crianças, porque às vezes a falta da rotina, a falta daquelas atividades, né, bem delineadas ali, acaba deixando a gente meio que sem rumo, sem saber o que fazer, e a gente precisa se automotivar, né? Não precisa sempre de alguém falando que a gente tem que fazer alguma coisa, né? É importante essa questão da automotivação. A gente passa a ter mais tolerância, a desenvolver a resiliência, e a resiliência é fundamental em todas as fases da vida, né? Principalmente nesse momento agora, seja com as crianças, seja com os adultos. A gente está numa fase completando agora um ano, né, praticamente, de total incerteza, uma fase muito desafiadora em todos os sentidos, em todas as nossas relações, a gente nunca sabe, na realidade tudo é muito incerto, né, sempre foi, mas agora com esse contexto de pandemia, isso ainda é mais evidente, isso gera angústia, né, gera ansiedade, mas ao mesmo tempo é um aprendizado para a gente desenvolver a resiliência, né? Como a gente pode se adaptar a esse novo contexto, já que é isso que a gente tem. Então, a resiliência seria isso, essa capacidade, né, do ser humano de adaptação àquilo que é posto, né, àquilo que a gente tem no momento, e viver da melhor forma possível nesse contexto. Com a inteligência emocional, a gente desenvolve melhores relações, né? A partir do momento que a gente tem essa questão da empatia, de entender o que eu sinto para entender o que o outro sente, a gente consegue controlar os impulsos, né? Para que a gente não apenas reaja às situações, mas para que a gente, antes de agir, a gente possa pensar para então agir. Isso é muito importante. A gente melhora a nossa capacidade de comunicação e também a tomada de decisões, né? A inteligência emocional, ela é considerada uma soft skill. Dentro do mercado da área, né, de recursos humanos, gestão de pessoas, isso é uma habilidade muito valorizada e principalmente mais recentemente, né? Isso começou a mudar um pouquinho. Porque não adianta nada uma pessoa que às vezes tem um super currículo, 1 milhão de cursos, tecnicamente cheio de competências, mas e as habilidades socioemocionais dessa pessoa? Como ela lida com os colegas, como ela reage às situações, como ela resolve problemas. Então, inteligência emocional envolve isso tudo. Por isso é muito importante, muito valorizada, e quanto mais cedo a gente começa a desenvolver essa habilidade, melhor para nós, melhor para todos, né, ao nosso redor. Deixa eu passar aqui. Alguma pergunta até agora? Tá tranquilo? Tô falando muito rápido? Tá bem?
Tá ótimo. Maravilhoso. Tá. Então, falando agora do yoga, né? O que tem a ver yoga com inteligência emocional? O yoga é uma filosofia e, ao mesmo tempo, é uma prática. E quando a gente pratica o yoga, a gente está trabalhando para harmonização do nosso ser, né? E nós somos seres humanos complexos, a gente não é só um corpo físico, né? A gente tem uma mente, e isso tudo se integra, né? As nossas emoções, nossa mente, nosso corpo. Tanto que determinadas emoções, quando a gente tem determinadas emoções, o nosso corpo tem determinadas reações. Então, a gente consegue entender claramente, a gente consegue perceber, né, claramente essa conexão. E o yoga traz justamente isso, através dessa conexão do todo que nos compõe, corpo, mente, emoções, espírito, a gente consegue uma integração, né? E no aspecto físico, emocional, energético e espiritual. E o yoga é um caminho, é uma jornada, né? Eu não gosto muito de falar que tem um ponto final. Na realidade, é uma prática para a vida, é um caminho que a gente vai seguir caminhando, sempre vamos aprender uma coisa nova. E fazer esse caminho permite que a gente se compreenda, porque a gente vai trabalhar o nosso ser de uma forma completa, né? E isso traz autoconhecimento, traz tranquilidade, a gente traz a mente para o presente, né? O que ajuda também nessa questão de resolver problemas, lidar com situações adversas, desenvolver a resiliência. A partir do momento que a gente está presente, a gente consegue fazer isso, né? Não é fácil, principalmente agora, mas é principalmente por isso também que talvez nesse tempo de pandemia as pessoas têm procurado cada vez mais práticas que trabalham esse bem-estar de forma integral. O yoga é um exemplo e a aromaterapia é outro, né? Que também nos ajuda muito através dos óleos essenciais. E vou falar um pouquinho agora sobre os óleos, tentando fazer essa costura, né? Desses 3 pontos. Os óleos oferecem um suporte maravilhoso para as nossas emoções, né? Eles não tem nada de moda nos óleos essenciais, né? Eles existem desde que o mundo é mundo, desde que a natureza existe, ou seja, muito tempo. Mas, como eu falei, né? As pessoas estão despertando mais para esse cuidado consigo mesmas, né? Principalmente agora nesse momento, e é uma alternativa natural que a gente tem para cuidar da nossa saúde, seja ela física, seja ela emocional, espiritual. É um instrumento que a gente tem à nossa disposição. E os óleos, eles oferecem, né, a vibração que os óleos têm, né, eles são a energia vital das plantas, eles nos ajudam a criar um ambiente para que a gente olhe para a gente, né, de uma forma honesta, de uma forma consciente, para que a gente possa se compreender melhor. E quando a gente passa a ter esse cuidado conosco, naturalmente a gente desenvolve isso para com as outras pessoas, né? Por exemplo, pais e os filhos, né? À medida que os pais ou as pessoas responsáveis pelas crianças, os cuidadores, têm esse cuidado consigo, eles vão também lidar melhor com as suas crianças. E os óleos oferecem esse suporte para a gente, né, em todos os níveis da nossa existência, não é só no corpo físico, né, igual eu falei no yoga, eles ajudam a nossa mente, ajudam as nossas emoções e trazem bem-estar de uma forma integral. Então, é uma ferramenta excelente que a gente tem e deve utilizar, né. E falando um pouquinho da doTERRA aqui, só de passagem mesmo essa parte, né? Os óleos da doTERRA têm uma qualidade excepcional pelo fato de serem muito potentes, porque são extraídos, né? A matéria-prima é extraída dos locais de origem da planta, e isso garante uma qualidade desse óleo superior, uma vez que os óleos são parte do sistema imunológico das plantas, né? E quando elas estão no ambiente natural, elas vão produzir um óleo essencial de maior qualidade, diferente do que uma planta de estufa, por exemplo.
eles são 100% puros, né? A gente tem essa garantia, e o que é muito importante para um produto que a gente vai passar na pele, que a gente vai inalar, alguns a gente vai até fazer a ingestão, né? Então, é importante que a gente saiba o que tem nesse frasco, né? Que seja somente óleo essencial puro e principalmente certificado. A do Terra tem o CPTG, que é o certificado de pureza, testada e garantida, e isso traz essa confiança, né, de que o óleo essencial realmente só tem óleo essencial ali. Ele é livre de qualquer tipo de contaminante sintético, com componente que vai diluir para ficar mais barato. Então, a gente tem essa segurança, e é muito importante, principalmente se a gente está falando de uso nas crianças. Então, isso é interessante. E aqui as formas de usar, né, dos óleos essenciais, as 3 formas principais, que é o uso aromático, através da respiração, né? A gente pode abrir o frasquinho e cheirar, pode pingar a gotinha na mão e esfregar as mãos suavemente e fazer a conchinha. E a gente pode usar o difusor, né, que é uma forma super econômica de usar os óleos essenciais, porque ele são poucas gotas, né, vai durar bastante tempo ali, o difusor funciona muito tempo ligado, e todo mundo que está no ambiente se beneficia. O uso tópico é quando a gente passa na pele, e aí tem alguns cuidados, né, principalmente nas crianças, não vou entrar nos detalhes aqui da diluição, mas é só para a gente ter uma ideia, né? Para usar nas crianças é importante fazer a diluição, né? Por questão de segurança, para evitar a sensibilidade, principalmente no caso delas, né? Mais novinhas e com a pele mais sensível. E a gente passa em determinadas partes do corpo, né? Áreas de pulsação, na sola dos pés, por causa da reflexologia. E nas áreas de interesse, né? Por exemplo, se eu tô com uma dor no joelho, eu vou passar o óleo no joelho. E o uso por ingestão, né? Como eu falei, é importante a gente saber a procedência do óleo para fazer essa utilização segura. Mas no caso das crianças, a gente não recomenda a ingestão, né? A partir de 6 anos e adultos. Então, por exemplo, os óleos que a gente vai falar aqui é praticamente uso tópico mesmo, né? Até porque são já diluídos e com benefícios aromáticos. Até aqui alguma pergunta? E essa imagem é só para mostrar um pouquinho o poder da inalação dos óleos essenciais. Às vezes a gente pode pensar, nossa, mas só cheirar, né, o aroma, como é que isso faz tão bem? Como é que isso ajuda, traz bem-estar? Mas na realidade é uma forma de utilização muito poderosa, né? Até porque o nome é aromaterapia, né? A terapia através do aroma. Quando a gente inala o óleo essencial, né, cheirando mesmo o frasquinho ou a gota, essas moléculas aromáticas rapidamente chegam no nosso cérebro, né, e atingem o nosso sistema límbico, que é justamente onde ficam armazenadas nossas emoções, as nossas memórias, as nossas lembranças. E quando a gente faz essa inalação, nosso cérebro vai dar uma resposta emocional para aquela lembrança, para aquela emoção que vem, né, que é associada, e por isso eles funcionam tão bem, principalmente nas questões emocionais, né, os óleos essenciais. E a gente também tem o que a gente chama de associação positiva, né, por exemplo, se eu uso determinado óleo com o fim de me concentrar, né, eu faço a inalação daquele óleo, funciona, né? Eu consigo me concentrar melhor e logo o meu cérebro faz essa associação, que quando eu sentir determinado aroma, a resposta que eu vou obter é justamente a concentração. E eu repito esse processo. E nisso, a gente fortalece essa eficácia do óleo essencial, né? Através da associação positiva que o nosso cérebro faz, através do sistema límbico. Então, só para conectar mesmo os pontos aqui, né, em relação a esses 3 tópicos que eu falei, né, da inteligência emocional, do yoga e dos olhos, né, a conexão entre esses pontos é simplesmente porque quando a gente desenvolve a inteligência emocional,
naturalmente a gente passa a ser capaz de nos observar de uma forma mais atenta, mais consciente. Isso faz com que a gente consiga controlar os nossos impulsos, canalizar as nossas emoções e lidar de uma forma saudável com as adversidades da vida, né? E isso a gente sempre vai ter que fazer. A gente sempre vai ter frustração, a gente sempre vai ter adversidade, desafio. Então, não adianta fechar os olhos e esperar que tudo aconteça perfeitamente o tempo todo, porque isso não vai acontecer. Mas o que a gente pode fazer é aprender a lidar com as coisas conforme elas surgem para nós. A gente não tem controle sobre tudo que acontece, mas a gente pode ter um certo controle sobre como a gente vai reagir ou agir conscientemente em relação àquilo que nos acontece. Então, a inteligência emocional é uma habilidade pessoal, né, da gente conosco, e uma habilidade social da gente com as pessoas com as quais a gente se relaciona. E com isso a gente consegue desenvolver um estado de paz interior, de harmonia, mesmo que do lado de fora tudo pareça estar dando errado, mas para a gente conseguir resolver, a gente precisa estar bem de alguma forma e lidar melhor com essas coisas que a gente não pode controlar. E o yoga e os olhos ajudam a gente nesse processo, né? O yoga é uma prática muito completa, que trabalha o corpo, a mente, as emoções, trabalha as relações sociais. A sua filosofia traz muito ensinamento para a gente, principalmente para as crianças. E os óleos essenciais oferecem muito apoio emocional, né? Sempre que a gente precisa, eles oferecem esse apoio. Então, a conexão seria essa, né? E quando a gente começa a trabalhar isso com as crianças, os resultados são excepcionais, porque uma criança que lá da infância, né, já tem essa habilidade estimulada e sendo desenvolvida, ela vai se tornar um jovem, um adulto, que vai saber lidar melhor e gerenciar melhor as suas frustrações, as suas emoções, os seus relacionamentos interpessoais, né? Então, é muito importante isso. E eu já tive, falando agora um pouco mais de um aspecto pessoal mesmo, né? Esse tema surgiu de uma sugestão de uma colega, né? Mas eu também já trabalhei com yoga para crianças, já dei aula em uma escola e também em estúdio para crianças, e era uma experiência fantástica. Era trabalho, mas ao mesmo tempo era uma diversão, porque quando a gente prepara uma aula, né, de yoga, por exemplo, para os adultos, é meio aquilo que acontece, que está planejado, né? Claro que às vezes acontece uma intercorrência, alguma coisa diferente, mas o plano basicamente segue, a realidade basicamente segue o planejado. Com as crianças, não. Por mais que a gente planeje uma aula para criança, tem muito fator da espontaneidade. E a aula para criança é uma brincadeira também, né? Então, elas levam coisas da casa para a aula de yoga, levam situações, levam experiências, questionamentos, e é muito espontâneo mesmo. Isso é muito legal, e era mesmo, eu sentia que eu mais aprendia do que ensinava. E era uma troca bem interessante com as crianças. E os relatos dos pais também em relação a comportamento, ao relacionamento em casa, eram muito positivos com a ajuda da prática de yoga. Então, eu tenho esse background, né, essa experiência com o yoga para crianças, e foi muito legal mesmo. Alguém? Quem está comigo? Deixa eu só colocar no mudo aqui. Estão me ouvindo? Sim, sim. Então, vou continuar. A importância desse tema, né, para o nosso contexto. Eu falei um pouquinho já, mas é justamente porque a gente está nessa situação
de pandemia, que já não é nova, né? Já tem 1 ano, mas ainda assim ela já continua gerando angústia, ansiedade, e as crianças também sofrem, né? Claro, com essa situação, né? Por estarem fora da escola, por estarem sem os amiguinhos, né? Próximos, as brincadeiras habituais, e elas têm muita energia, né? Então, precisam canalizar isso de alguma forma. Canalizar também suas emoções, seus sentimentos, e práticas lúdicas são coisas muito interessantes para a gente trabalhar com as crianças, né? O yoga para crianças é uma atividade muito lúdica, brincadeiras, né? Desenho, dança, enfim, tudo que ajuda a criança a se expressar é bem-vindo nesse momento. E o yoga também oferece esse apoio. E falando aqui. Então, elas se sentem confortadas, né? Se puderem comunicar como elas estão se sentindo, né? As suas emoções. E eu falei um pouquinho antes a questão de reconhecer e aceitar as emoções como elas são, né? E trabalhar a partir disso, e não reprimir e tentar esconder, porque isso só piora a situação. Então, quando tem uma emoção desafiadora, o que a gente pode aprender com ela, né? Essa pergunta pode ser feita para as crianças também. O que você pode aprender com isso que você está sentindo, que talvez não seja tão agradável assim? Então, isso é bem importante. E isso aqui eu extraí de um material da Unicef, falando sobre pais irresponsáveis, né? Como lidar com as emoções, com a ansiedade nessa fase de confinamento, pandemia, de incerteza, né? Até o motivo da meditação no início da aula foi esse também, né? De tentar trazer a gente para um momento presente e desconectar um pouco de todo o barulho externo que nos aflige, para a gente conseguir focar aqui e agora. Isso a gente sempre pode fazer, né? A gente fez o quê? Uma prática de talvez 3, 5 minutos de respiração consciente, de observar o nosso corpo, de observar como a gente se sente. Isso pode ser feito sempre, várias pausas ao longo do dia, simplesmente para esse exercício de autoobservação, né? Que os adultos podem fazer e podem estimular que as crianças façam também. E estimular com perguntas, né? Como você se sente? O que você pode aprender com isso? Então, isso é basicamente isso, né? Se preparar para se reconhecer como você está agora, concentrar na sua respiração para acalmar a sua ansiedade. E com a respiração, a gente sempre pode associar a utilização de um óleo essencial, né? Como eu falei, eles apoiam muito no aspecto emocional, além de vários outros benefícios. E depois a gente volta para aquilo que tem que ser feito, né? Depois dessa pausa, que traz um pouco mais de tranquilidade. Então, a gente sempre tem 3 minutinhos para fazer isso, por mais que a gente seja atarefado. A gente sempre pode tirar esses minutinhos para a gente e estimular isso nas crianças também. E aqui eu já falei, aqui é só um reforço mesmo, né? De quando as crianças aprendem desde cedo as técnicas e os métodos do yoga, né? Naturalmente vão se tornar jovens e adultos capazes de enfrentar os desafios que vierem, né? Nas suas jornadas. Então, o yoga vai trabalhar o aspecto corporal, emocional, mental, social e espiritual, né? Então, é bem interessante que as famílias, as escolas proporcionem esse momento de prática para suas crianças e jovens, né? Isso vai influenciar positivamente nessas habilidades socioemocionais e, naturalmente, no comportamento também. E como benefício do yoga na infância, né, a gente tem o desenvolvimento da consciência corporal, da coordenação motora, promove o relaxamento, né, ajuda na flexibilidade física, na flexibilidade da mente também, fundamental, na melhora das funções do organismo, da concentração, raciocínio, memória,
ajuda no reconhecimento, né, das emoções para equilibrá-las, né, e no desenvolvimento das habilidades sociais. E aqui, só para fechar essa parte do yoga, a gente tem na literatura do yoga um sábio chamado Patanjali que sistematizou o yoga em 8 passos. Esses 8 passos são como se fossem princípios norteadores do yoga, né? Considerando tanto a prática física como a prática na vida, porque tudo que a gente aprende no yoga a gente leva para fora, no tapetinho, né? A gente leva para fora, na nossa vida cotidiana. E aí esses princípios podem e devem ser aplicados na infância também. Aqui eu não vou entrar em muito detalhe, mas vou só exemplificar alguns. Peraí. O primeiro deles, que é um dos... Na realidade, é difícil falar que é mais importante ou menos importante, porque todos têm a sua importância. Mas a ahimsa é fundamental. A ahimsa significa não violência, é a gente tratar bem todos os seres. E isso pode ser aprendido desde a infância, né? E é uma das bases do yoga também. Satya, que é a verdade, é a não mentira. Asteya, não cobiçar aquilo que não é meu, aquilo que é do outro. O brahmacharya significa moderação, né? A contenção dos excessos em qualquer área. A parigara é o desapego. E a gente pode pensar no desapego dos resultados, porque muitas vezes fazemos as coisas pensando nos seus resultados, né? Isso gera angústia e ansiedade. Se a gente faz da melhor forma, mas sem apegar naquele resultado que ainda nem aconteceu, é bem mais interessante e saudável. Então, a parigara seria esse desapego. Saucha é a pureza, santosha é o contentamento, né? A gente trabalhar esse contentamento na gente, independente de circunstâncias externas, né? No início da aula, eu falei sobre a gente pensar em alguma coisa para agradecer por aquilo. E quando a gente consegue encontrar esses motivos para ser grato, a gente desenvolve esse contentamento. Isso pode ser estimulado nas crianças também. Tapas, que é disciplina. Svadhyaya é o aprendizado, né? É a autoobservação, o aprendizado de si mesmo. E o Ishvara Pranidhana é a gente se reconhecer como parte de um todo, né? A gente não existe sozinho, a gente existe dentro de uma cadeia de relações. E esses outros aqui são as práticas físicas, né? A respiração, e não vou entrar muito em detalhe, mas esse material vocês vão receber. E agora a gente vai entrar nos olhos, né? Falando do Kit Kids da doTERRA, e vou passar para a Carol. Carol? Estou aqui. Vamos lá, então, pessoal. Vamos agora começar a falar aí do Kit Kids, não é? doTERRA. Vocês estão vendo aí na imagem que é um kit composto por 6 óleos, na verdade 7 na Europa, né? No Brasil só tem 6 desses óleos ainda. E podem ver que ele é mesmo todo voltado para a criança, né? Pela praticidade do uso. Claro que as crianças têm que usar sempre com um adulto presente ali do lado, né? Mas eles são óleos naturais e muito seguros no uso para crianças. A partir de que idade? Geralmente a partir dos 3 anos e depois. Não tem mais idade para parar de usar, não tem uma idade específica ali, não. A partir dos 3 anos. Lembrando que também a ingestão dos óleos essenciais é só a partir dos 6 anos, né? Mas em tudo isso são sempre óleos muito seguros, como a Isa já referiu, né? Tem toda uma certificação, a maneira como é extraído, então não há aqui qualquer risco. E é uma caixinha de ferramentas, né, que a gente tem na nossa mão aí diariamente para utilizar com as nossas crianças, porque além de ser uma aplicação muito rápida, é segura, né? Tem algumas questões a serem aí orientadas, que é evitar as áreas sensíveis, principalmente olhos, dentro do nariz, orelha, e a exposição solar, principalmente aqueles óleos que têm alguma composição cítrica, por exemplo, o Trinker, ele tem a clementina, quer dizer, já tem um óleo cítrico, então se a criança for ao sol, evitar que seja num período ali de 12 horas, para que não faça alguma reação,
na pele mesmo, algumas peles mais sensíveis, não é? Quando usados corretamente, eles são muito, muito seguros mesmo. E também a armazenagem segura desses óleos, porque não é porque eles são para serem usados pelas crianças que vamos deixar eles à vontade, né? As crianças às vezes pregam aí umas partidas, então o ideal é que sim, elas tenham uma autonomia de uso, mas sempre ao nosso lado, né? Que a gente possa indicar melhor isso para as crianças. Como vocês conseguem ver na imagem também, vem numa bolsinha, muito prática, que é para carregar para todo lado. No próprio óleo tem um cliquezinho que dá para colocar na mochila, numa bolsa. E as cores, tá? Que vem nesses frasquinhos aí também vão ajudar a indicar o uso e em cada tampinha. Se vocês observarem também, eu não sei se depois a Ju vai conseguir mostrar algum óleo na mão, nas tampinhas tem um desenho. Por quê? Eles são divididos em 3 grupos, tá? Tem o grupo da mente, do corpo e da emoção. Pode passar, Isa. Pronto, aqui a gente já vê essa roda, não é, dos olhos, que eu acabei de falar exatamente, que são esses 3 grupos, onde nós temos aí, por exemplo, o Trinker, que é da mente, mas na própria tampinha do óleo já vem essa indicação do uso, né? Que são ali também as áreas que a gente mais precisa identificar e, de certa forma, ajudar as crianças a reagirem, a melhorarem aí com o uso deles. O que eu posso falar mais deles? Não usar diretamente também feridas, tá? Se a criança tiver alguma ferida exposta, não vou pensar aqui, eu vou pegar num calmer e passar na ferida, não, tá? Peles sensíveis, isso pode agredir mesmo o tecido, então, nada disso. Aqui tem uma rotina, tá? Criada para os olhos mais indicados para amanhã, para tarde, para noite. Não consigo ver bem porque eu estou no telemóvel, mas aqui a gente consegue observar. Isso, Isa, obrigada. Acordar com stage, o café da manhã, a hora de brincar, o estudar com o Trinker, porque traz o foco, né? É o óleo do estudante, a hora da criatividade. Na parte da tarde, depois do almoço, vem o descansar, então a gente pode pensar no Strong, a leitura em estudo, as tarefas domésticas com o Brave para dar coragem, para dar mais entusiasmo para a criança participar, né? E sol e exercícios com o Rescue, porque é o óleo da proteção. Depois do lado tem ali também algumas receitinhas, tá? Para usar no difusor, são blends. Ok, pode passar, Isa. E agora a gente começa a fazer aqui um bate-volta, onde eu vou falar dos óleos e a Isa vai falar da prática do yoga com esse óleo, tá? O primeiro deles é o Trinker, ele é um mix de foco. Ele tem na composição dele o vetiver, hortelã-pimenta, clementina, que é um óleo cítrico, e aí atenção à exposição solar. Tem o alecrim. Então, como é que você usa esse óleo na criança? Aplica na sola dos pés, pulsos, nucas e principalmente na têmpora, se for para clareza mental. Por exemplo, a criança vai passar um dia inteiro a estudar, como agora estão em aulas online. Passar nas têmporas vai ajudar ela a trazer mais foco, mais clareza mental para aquele momento que ela está vivendo, que é de estudo intenso e fora do ambiente dela normal, né? Que é a escola. Então, é ideal para a altura de provas também, quando a criança tem testes, tudo isso para trazer esse foco e essa concentração. Ele combate a distração também, né? E é ideal para a altura das provas. Então, clareza, o óleo Trinker é mesmo para foco e concentração. Eu acho que agora é o ideal, a Juliana está dizendo. Eu passo até em mim, eu acho que estamos muito precisadas desses óleos, né? Olha, Sim. Aqui nesse slide vocês conseguem ver melhor na tampinha o desenho, tá? É a mente, é o formato do cérebro. Então, ali também já chama a atenção para o uso dele. Facilita esse uso, né? Tá sempre observando o rótulo do produto, é bem interessante. Esse aqui já traz mais essa facilidade. A Isa agora vai implementar com a prática do yoga. E só queria mencionar uma coisa aqui. Essa parte do lado, né, que a gente sempre vai ter nesses slides dos olhos,
é extraído desse livro Emoções Essenciais. Ele fala sobre todo o aspecto emocional do óleo em questão. Aqui é muita informação, né? Mas vocês vão receber isso depois e super vale a pena dar uma olhadinha com calma. E passando agora sobre o Thinker e relacionado ao yoga, né? Como ele é o óleo para ajudar na concentração, o yoga tem algumas técnicas também que a gente usa para concentração que a gente pode associar. Por exemplo, né? Quando aplicar o Thinker na criança ou na gente, a gente pode sugerir o seguinte exercício que se chama Trataka, que é um foco através do olhar. A gente pode fazer isso de duas formas. Com uma vela, e a gente olha atentamente para a chama da vela por alguns instantes, né? E é importante que essa vela esteja na altura do olho, né? Para que a gente não tenha que descer a cabeça ou subir a cabeça. Simplesmente ficar olhando para a chama da vela por alguns instantes. Isso ajuda no desenvolvimento da concentração. E tem também um outro exercício de Trataka que a gente pode fazer com o nosso polegar, como está na imagem aqui. A gente estica o braço para frente e olha diretamente para o nosso polegar. E a gente faz um movimento, como se fosse desenhar um círculo com o nosso braço. Né? Aqui eu falei da história da viagem do polegar, né? Que a gente vai subir o braço, sempre levando o olhar para o polegar. Então, se eu subo o meu braço, eu vou subir o meu olhar. E depois eu desço, olho para a mão, lá do lado, sem mexer a cabeça. Aqui o exercício é com os olhos. Isso é muito interessante para a gente nesse momento, porque a gente está o tempo todo vidrado nas telas, né? Então, esse exercício vai ajudar a trazer conforto para a nossa visão. Então, a gente pode fazer sempre mesmo, algumas vezes por dia, e com a criança propor que ela faça esse exercício de uma forma lúdica, né? Contando, por exemplo, a história do polegar que vai fazer uma viagem. E aí a gente faz o movimento com o braço, explicando para que ela olhe para o polegar, né? Fixamente. E depois, só para fazer uma compensação desse movimento de girar os olhos, a gente pode atritar as mãos e fazer uma conchinha com ela sobre os olhos. Isso vai trazer conforto, vai trazer relaxamento, vai relaxar a visão, né? E basicamente é isso. E nessa imagem aqui também é uma forma da gente fazer sem nenhum acessório, sem o polegar ou sem a vela, né? Simplesmente girando os olhos para os lados, fazendo um círculo. Esse movimento é bem interessante para a visão. E agora o steady. Steady. Então, esse é o mix para o enraizamento, o aterramento, né? Ele é indicado para uso diário também, tem um aroma suave e ligeiramente frutado, porque ele tem amíris, abeto balsâmico, coentro, magnólia. Como é que se aplica ele? Igualmente, nuca, pulsos, sola dos pés, para promover equilíbrio e tranquilidade em momentos de estresse e instabilidade, né? Mais um óleo aí muito propício a esse momento, que as crianças estão naquela inconstância, horas tem aula, horas não tem, horas é na escola, horas é em casa. Esse é um mix que vai ajudar na ancoragem e na centralização. E também para a autoafirmação da criança, para a autenticidade, ela ter coragem de ser ela mesma, também no autocontrole, momentos de raiva, momentos de birra, aqueles momentos que a criança está totalmente desconectada, que você vê ela muito agitada em casa, brinca com 10 coisas e não brinca com nada, né? Isso acontece demais. É o momento de trazer esse óleo para fazer a tal estabilidade da criança, a estabilidade emocional dela, essa ancoragem, essa centralização daquilo que ela está fazendo ali. E é um óleo ligado às emoções, tá? Então, aí na tampinha dele também tem a imagem do coraçãozinho. Se vocês repararem aí, tá aí, porque tem tudo a ver com esses sentimentos e muitas vezes estão ligados a frustrações da criança, né? Que é esse nosso dia a dia maravilhoso, os altos e baixos que elas vão passando e não sabem expor da mesma forma que nós adultos. Então, agora a Isa vem mais uma vez com o yoga. E como o steady, ele traz esse equilíbrio, né? A gente pode propor uma postura de equilíbrio para a criança. E elas adoram fazer essas posturas de equilíbrio porque
elas ainda estão desenvolvendo o equilíbrio, então é mesmo um desafio para elas É verdade, é ficar isso que eu ia dizer, é um parado. desafio. Quando eu mostrei para minha filha, ela, mamãe, eu não sei se eu vou conseguir. Falei, vai conseguir porque é para isso. Vamos tentar. E a gente, se não consegue na primeira, vai tentando, é importante a persistência, né? E a gente tem aqui 2 posturas de yoga. No yoga, muita coisa está associada à natureza, né? Tem a postura da montanha e a postura da árvore, que a gente pode ensinar as crianças a fazerem. E, por exemplo, para manter a estabilidade da postura, né? A gente pode contar a historinha da árvore contra o vento, né? O vento vem, balança, mas a árvore fica lá parada, né? Ou pelo menos tenta. E fazer essa brincadeira mesmo com a criança, né? A postura de equilíbrio, ela ajuda a gente a focar no momento presente, traz coordenação motora, a consciência corporal, né? Traz firmeza, estabilidade. Então, tem tudo a ver para a gente associar o stead com o yoga, com essa postura, né? As posturas de equilíbrio. Tem aqui uma perguntinha, olha, da Carol. Esse kit é até que idade? Não tem limite de idade. Até 110 anos. Por isso, é basicamente para a família toda, né? Ainda tem essa vantagem maravilhosa aí do kit. Pronto, agora passando para o Brave. Coragem, tá? Como o nome já diz, é um mix da coragem. Ele promove sentimentos, ele revigora, ele vai trazer autoconfiança, motivação para a criança. Ele também tem um óleo cítrico na composição, que é o laranja, tem o amíris, os matos e a canela, tá? Formas de aplicação: nuca, pulso, sola dos pés, porque promovem esses sentimentos mesmo, de positivismo e autoconfiança, além de trazer essa coragem. É muito indicado para quando a criança vai passar por um momento desafiador. Tem um exemplo fácil, por exemplo, vai ter um jogo de futebol. Pronto, precisa de coragem, precisa de estar ali mais ativado, motivado. Então, é esse o óleo a ser usado. Também é um óleo das emoções, aí na tampinha vocês podem reparar o formato do coração, né? Então, vai trazer exatamente isso. Quando você deve usar esse óleo? Momento desafiador, uma novidade na vida, uma mudança, por exemplo, uma mudança de casa, uma mudança de escola, ele realmente vai trazer esse sentimento, né, de coragem e motivação. Associando agora o Brave, né, que é esse óleo da coragem, com o yoga. No yoga, a gente tem as posturas do guerreiro, né? E quando a gente trabalha essas posturas, a atitude interna que a gente desenvolve é justamente a coragem, né? A gente internaliza essas características de um guerreiro, a coragem, a autoconfiança, a determinação, né? E com isso a gente vence os medos e as inseguranças. Então, é interessante associar as 2 coisas, né? Ensinar a criança sobre essa questão da determinação. A postura do guerreiro vai ajudar também a dissolver medos, inseguranças, né? A Carol deu o exemplo do futebol, mas tem o exemplo também, por exemplo, de uma prova, né? A criança vai fazer uma prova, o primeiro dia de aula, e tem medo, não sabe como vai ser, então é bem interessante. Aqui a gente tem, são 3 posturas do guerreiro, né? Essa postura do guerreiro 1, guerreiro 2 e o guerreiro 3, que é uma postura de equilíbrio também. É bem interessante. Eles gostam de fazer essas posições, né? Que dá mesmo aquela sensação do... Eles se sentem fortes. Igual a posição da Mulher Maravilha, né? Mão na cintura, peito para fora, aquilo já traz autoconfiança. E para as crianças é igual, eles se sentem muito motivados. Eu acho bem, bem interessante. Vamos ao próximo óleo. Isa, posso fazer uma pergunta? Desculpa interromper. Sim. Eu sei que cada óleo tem a sua função, mas na hora de usar a posição, cada posição também tem a sua função. Eu estou pensando aqui, vamos supor, no caso do Stronger, né? Se a criança está precisando disso, ela faz essa posição que tu ensinaste, né? Mas também faz as outras, porque senão ela vai ter que usar um óleo para cada posição, é isso? Então, teve até uma pergunta no chat que eu respondi agora sobre isso, né? Aqui eu estou associando mesmo um óleo a cada postura.
Então, dependendo da necessidade, você usa aquele óleo e faz aquela postura. Mas agora pensando numa aula de yoga, né? Que foi, acho que a colega que perguntou, até a professora de yoga, com várias posturas, qual óleo que eu vou priorizar? E numa prática de yoga, geralmente a gente coloca uma intenção, né? Por mais que a gente vai fazer posturas variadas, técnicas variadas, qual é a intenção daquela prática? É uma prática que tem uma intenção de mais energia, de mais coragem? A gente pode focar no Brave. É uma prática mais calma, para mais tranquilidade, a gente pode focar no Calmer. Então, eu penso dessa forma, né? Aqui eu estou fazendo mesmo essa associação do óleo com a postura, mas pensando numa aula completa, eu acho que o ideal seria mesmo pensar na intenção daquela aula, mesmo que tenha várias posturas. Qual é a intenção que está por trás? E aí foca naquele óleo que vai ter mais a ver. Ótimo, obrigada. Pronto, vamos passar então para o Stronger, que é um mix protetor infantil. Ele promove o bem-estar, a vitalidade, proteção contra as ameaças sazonais e melhora a resiliência da criança. A composição dele tem um óleo de cedro, de liceia, frankincense e rosa. A aplicação, muito parecida com os outros, é nas mãos, joelhos e pés após um dia de atividade. Aqui só difere um pouco pelos joelhos, tá? Porque geralmente é o lugar que fica ali mais cansado depois de um dia inteiro de atividade. Ele vai incentivar essa resiliência da criança e a vitalidade. É uma mistura calmante para a pele, tá? Por exemplo, depois de um dia de jogos, né? Vamos supor, ou depois de um dia de educação física na escola, como aparece aí na tampinha também, esse já é o corpo. Então, você já sabe que é um óleo ligado para o corpo e que foi depois de um dia de atividade física mais intensa, um dia que a criança até brincou muito, teve a possibilidade de estar mais solta, estar no campo e vai precisar dessa ajuda, né, desse mix protetor, principalmente contra essas ameaças ambientais e sazonais, com proteção energética, claro. Inclusive, são óleos bem poderosos, né? Rosa, frankincense, Frankincense, uma vibração sem dúvida. elevada. Aqui agora, falando da parte do yoga, né? A questão da força. A gente tem a postura... Aqui ficou errado, não tinha visto. Tem a postura do leão, né? Que as crianças adoram fazer, até porque a gente faz a postura e faz o som, né? Então, a criança adora mesmo. E elas se sentem fortes, encorajadas, né? Com a vitalidade restaurada e a energia também, ajuda a aliviar o cansaço. E é como se fosse uma postura que a gente realmente sente esse relaxamento depois que faz. Como se com o som o nosso corpo também relaxasse. É como se fosse um rugido do leão que a criança faz na postura, nessa posição. E aí a gente tem... né? Sim, como se a gente desse um grito e depois a gente está bem. Às vezes faz bem, né? Seria basicamente isso. E aí aqui eu coloquei só o trecho de uma música da Cris Pitanga, que é uma professora que trabalha com crianças, um trabalho lindo, fantástico, e ela fala: forte e corajoso como um leão, caminho pelo mundo fazendo tudo com o coração. É até uma afirmação que a gente pode ensinar as crianças, né? Usou o óleo, fez a postura e faz a afirmação. Ela vai se sentir... positiva. Muito, sim. Muito bem, vamos ao próximo óleo então, que também é do corpo. Aí na tampinha vocês conseguem ver bem o bonequinho, né? O que ele tem, o Rescue, o que ele tem de composição, tá? Copaíba, lavanda, hortelã e xantóxilo. Aplica nas pernas, ombro e pescoço para relaxamento, nuca e têmporas para aliviar as tensões. Ele é um óleo, ele é um mix, né? Apaziguante, calmante, também para ser usado depois de um dia mais intenso. Tem um aroma fresco e calmante, mais uma vez, e promove o acolhimento e conforto. Por exemplo, vamos supor que ainda falando aí do jogo de futebol, nesse dia perdeu, o time perdeu. O que acontece? Muito clássico a criança ficar mais cabisbaixa,
não é? Não foi uma frustração que ela viveu, foi algo ali que não correu bem, não era aquilo que ela esperava. Esse é um ótimo óleo para isso, porque vai trazer esse acolhimento para ela e conforto. Isa. E aí a gente pode associar o Rescue com a postura da criança, que é uma postura maravilhosa, que todo mundo tem que fazer essa postura pelo menos 2 vezes por dia. No aspecto emocional, ela traz esse acolhimento, ela ajuda a gente a se interiorizar, favorece a calma, e ela é ótima para relaxar mesmo o corpo fisicamente, né? Quando a gente faz essa flexão para frente, a gente está alongando a nossa coluna, e isso é fantástico para aliviar dores, tensões, e o ato de colocar a cabeça no chão, ou então, se ficar difícil, né, de colocar a cabeça no chão, você pode botar uma almofadinha para apoiar a testa. Da mesma forma, tem gente que não consegue sentar aqui sobre os calcanhares, pode botar uma almofada para ficar mais confortável, pode ficar também um quadril um pouquinho mais alto, não tem problema nenhum. E essa postura, ela propicia o retorno ao ventre da mãe, né? Como se preparasse mesmo o corpo para o descanso que vai vir. Então, numa prática de yoga, às vezes a gente está fazendo uma sequência vigorosa de posturas. Para descansar, a gente faz a postura da criança. Antes do relaxamento, que tem no final, a gente faz a postura da criança para propiciar esse momento de interiorização e ajuda a gente a se desligar um pouco dos tantos estímulos externos, né, que a gente tem. Cada vez mais, né? Complicado. E para quem fala que yoga é difícil, essa postura é yoga. E ela pode ser adaptada, né? Boa. Vamos ao próximo óleo, então, que é o mix da serenidade, que é o Calmer. Ali na tampinha, olha, a mente, o cérebro. Então, a gente já sabe que ele é todo direcionado para emoção. E o que ele traz? Sendo o mix da serenidade, é uma mistura relaxante, né? Ele tem o lavanda, o ylang ylang, a camomila romana, o Buda Wold. Então, quer dizer, são tudo óleos que vão ajudar aí nesse relaxamento. Aplica na planta dos pés, nos punhos e no peito antes de dormir. Esse também tem um diferencial na aplicação, tá? Acalma a mente, melhora o sono, relaxa o corpo e combate o estresse. É o óleo da vida, né? Então, esse então que a gente pode usar até os 110 anos ou mais. Sim. Porque realmente é necessário. No que, por exemplo, a gente pode ajudar ele? É uma criança que precisa dormir melhor, precisa fazer mais horas de sono. Crianças com terror noturno, por exemplo, que também é muito comum. Vai dar uma relaxada ali, a criança vai conseguir ter uma melhor noite de sono. Também já ouvi casos com crianças que ainda têm problema de enurese, não é? Que é a perda de urina durante a noite. Quando a criança consegue dormir melhor e relaxar, isso também pode ser evitado, né? Alguns casos já relatados assim. Mas a ideia dele principal é acalmar a mente, né? E ser usado antes de dormir vai proporcionar uma boa noite de sono. Isa. E aqui, associando ao yoga, a gente pode propor um exercício respiratório à criança, né? Fazendo o que a gente chama para as crianças de postura da estrela de 5 pontas, que nada mais é do que deitar e deixar os braços e as pernas um pouco levemente afastados, com as palmas das mãos para cima, né? E nisso a gente pode ensinar a criança a focar na sua respiração, por exemplo, contando uma história, né? Às vezes a criança está agitada e não consegue ficar parada, a gente pode contar a história do sapo, que seria resumidamente a seguinte: o sapo ele está sempre pulando, né? Mas ele também fica parado e observa. Então, fazer dessa forma lúdica, né? O sapo está dormindo ou qualquer animal. Tem a história do barco também, que a gente pode só estimular que a criança imagine, ou a gente pode mesmo fazer um barquinho de papel e colocar na barriga da criança e deixar ela deitada com o barquinho na barriga. E aí a barriga sobe, quando ela inspira, o barquinho vai navegando, e ela solta o ar, a barriga desce, o barquinho segue navegando, e assim ela vai se concentrando. Talvez até adormeça, né? Se já estiver muito cansada também, o óleo vai dar um apoio. Ótima técnica de relaxamento aí para dormir, está completo. Isso tem a história, tem o óleo, tem o relaxamento. E essa questão do cheirar a flor e soprar a vela também é uma forma lúdica de ensinar respiração para a criança, que ela pode inspirar como se estivesse cheirando uma flor,
soltar o ar como se estivesse soprando uma vela. E a criança, quando vai fazer isso, faz daquele jeito, né? Bem Já faz a espontâneo. respiração completa e já libera tudo, fica preparada para Sim. dormir maravilhosamente, e os pais também, né? Vamos combinar. E aí a gente pode aliar, né, o óleo com a postura e a respiração. E agora é o último óleo. O último é o Tamer, que é corpo, tá? Esse é o único que não tem no Brasil, pelo menos acho que até esse momento não. Mas ele é um mix digestivo, tá? Ele tem na sua composição spearmint, hortelã japonês, gengibre, pimenta preta e salsinha. Ele é mesmo chamado mix digestivo porque é a área que ele vai trazer o conforto, né? A aplicação dele é na barriga e planta dos pés, sobretudo após as refeições, porque ele promove esse conforto digestivo, auxilia na digestão física e emocional, na assimilação das emoções e de novas situações, tá? Ele é indicado principalmente após as refeições, né? E essa massagenzinha na barriga, porque é o local, ali a área digestiva, né? E o uso dele, por exemplo, na criança tem uma diarreia, ou ao contrário, quando tem a prisão de ventre, enjoo nas viagens principalmente, aí é onde a gente diz mais uma vez que ele pode ser utilizado até os 110 anos, né? Porque muitos adultos ainda sentem isso, quando vão fazer viagens mais longas, têm enjoos, então pode utilizar esse óleo. Dor de estômago, gases, náuseas, ele é um mix bem completo para essa parte digestiva. Acompanhar você aí na viagem, então, é bem interessante. E logo, logo a gente possa estar viajando bastante, né? Oh, essa é a parte melhor, que aí ele já vai pendurado na mochila. Sim. E para fechar, então, o que a gente pode associar do yoga com o Tamer é a postura do gato e da vaca, que é essa postura que também é ótima para a saúde da coluna, inclusive para pessoas de qualquer idade, idosos, as crianças, os adultos, que quando a gente faz essa postura de flexão e extensão da coluna, a gente está lubrificando as nossas vértebras, e isso ajuda a aliviar dores. Quando a gente inspira, a gente abre o peito, olha para frente, faz essa curvatura da coluna para baixo. Quando a gente solta o ar, a gente faz essa curvatura para cima, olhando lá no umbigo e levando o queixo no peito. Isso também promove um massageamento dos órgãos abdominais, que naturalmente vai auxiliar no processo da digestão. E uma outra postura é essa postura aqui de torção, né? A postura do sábio, que a gente pode fazer também, justamente porque a torção da coluna promove esse massageamento dos nossos órgãos. E isso estimula a nossa digestão para que ela seja saudável, né? Só que tem só um detalhe, né? Essas posturas, o interessante é a gente fazer ela após refeições leves ou de estômago vazio, né? Mas fazer sempre, não quer dizer que ela vai ajudar a sua digestão somente depois que você come. Ela ajuda seu organismo a ter uma digestão saudável, né? Não é necessariamente fazer depois de comer, é fazer sempre de forma recorrente. E aqui a gente encerra, né, essa parte. Eu deixei aqui algumas afirmações que a gente pode fazer com as crianças para estimular essa questão da positividade, né, do autoconhecimento, de desenvolver a inteligência emocional. São de músicas também, de yoga para crianças. E aqui tem os kits, né, aqui no Brasil e o da Europa. Os valores, né? Esses óleos, eles podem ser comprados dentro do kit ou podem ser comprados avulsos também. A Carol até acho que falou, né? No Brasil a gente não tem o Tamer, tem só na Europa e nos Estados Unidos, mas é só esse mesmo, só é a única diferença. É a única, sim. Aqui deixei algumas indicações de sites sobre yoga para crianças e é isso. A gente passou um pouquinho, né, do tempo, mas tinha muita coisa para falar. Mas foi muito bom. Bom que vocês ficaram até o final. É verdade, foi muito bom. Obrigada aí todo mundo que participou. Obrigada, Isa, por ter ajudado aí. É mais-valia, né? A gente saber técnicas para usar com as nossas crianças, com os olhos, agregar isso é fantástico. Obrigada.
E fiquem à vontade também para perguntar, se tiver alguma dúvida. Tem as meninas agradecendo. A gente que Estou vendo agradece, aqui. né? Poder partilhar e também aprender, porque é isso, é uma via de mão dupla. Sim. Então, acho que é isso. Eu vou parar de gravar aqui. Stop recording.